Como gosta de ressaltar a nossa entrevistada, o evento é o primeiro de muitos organizado pela rede. A rede foi criada em 2024 e reúne pesquisadoras do Brasil inteiro. Ela foi dividida em 6 núcleos, que abrange todo o território nacional. Um deles é o núcleo Manacá da Serra, coordenado pela pesquisadora da UFJF, Zélia Ludwig, que é responsável direta pela organização deste evento. Agora vamos entender um pouco mais sobre a rede de mulheres da nanociência, a trajetória da nossa entrevistada e a importância de um projeto como esse, com investimento robusto do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação por meio do CNPq. Oi Solange, tudo bem? É um prazer tê-la conosco. Eu gostaria que você começasse falando um pouco da sua trajetória como mulher, como cientista, com um currículo impressionante em uma área ainda tão masculina. Conta um pouco sobre a sua trajetória, como foi chegar até aqui. Oi, que prazer estar aqui e poder falar um pouco sobre o nosso projeto, sobre a vida de uma cientista, sobre a nanotecnologia. Bom, eu sou graduada em Física e sou do interior do Rio Grande do Sul, né? Hoje eu trabalho em Santa Maria, numa universidade comunitária, uma universidade privada, mas eu nasci no interior, né? Meus pais eram agricultores e filha de agricultores semi-analfabetos. Sou da primeira geração da minha família que estudou, que fez um curso de graduação, quiçá fazer mestrado e doutorado, né? E acabei seguindo essa área da ciência muito em função dos professores de física e matemática. Depois disso fiz graduação, mestrado e doutorado em física na Universidade Federal de Santa Maria. Trabalhei 1 ano também na Universidade Federal do Ceará. Acabei retornando para o Rio Grande do Sul e me tornando então professora na época era um centro universitário, hoje é uma universidade franciscana. E estou há 21 anos nessa instituição. E nessa instituição eu acabei criando toda a minha carreira científica, né? Em 2006 eu ganhei o prêmio da L'Oréal para mulheres na ciência, na área de física. Foi a primeira edição no Brasil e isso impulsionou muito a minha carreira como pesquisadora. Até porque eu era uma cientista jovem, no interior, né? Isso era algo que era inimaginável que eu pudesse ganhar esse prêmio por estar em uma instituição que não era pública. No Brasil é muito comum se fazer pesquisa nas públicas e não nas privadas. Também por ser uma instituição que não era numa capital e nem era universidade na época. Então isso foi extremamente importante para a minha carreira, para me lançar como pesquisadora. Logo depois a gente criou na instituição o primeiro mestrado em nanociências do Brasil. Isso também foi importante para me conectar com essa área de nanociências. E depois também acabei me tornando pró-reitora e hoje, né, atuo como vice-reitora. E paralelo a isso, eu fui me envolvendo em muitos projetos, né, muitos projetos de pesquisa e também nessa linha de divulgação e de inserção de mulheres na ciência. Depois que eu ganhei esse prêmio da L'Oréal, com toda a visibilidade, eu comecei muito a ir nas escolas, levar a temática e percebi que tinha ali um nicho de uma grande necessidade de se falar um pouco mais sobre ciência e de aproximação também com tudo isso. Então a minha trajetória como pesquisadora, como cientista, sempre se cruzou muito com o crescimento institucional da universidade onde eu estou e também da área de pesquisa e de extensão. Conta um pouco sobre essa trajetória para a gente dessa rede que é tão jovem e já apresentou tantos resultados interessantes para a área. Essa rede, na verdade, ela não nasce simplesmente desse projeto, ela faz parte já de uma trajetória de projetos que a gente tem desenvolvido na linha de divulgação. E eu participo também como vice-coordenadora do Instituto Nacional de Nanomateriais de Carbono, né? Então eu sou vice-coordenadora e coordenadora da área de divulgação. E a gente foi criando muito material, muito conteúdo, unificando também um pouco a linguagem. Então, dentro desse instituto, a gente também fazia um levantamento de mulheres que trabalhavam com nanociência. Tem outras mulheres também laureadas, né, pela L'Oréal. E aí, quando surgiu esse edital, eu me reuni com algumas e a gente pensou, bom, vamos fazer um projeto sobre mulheres na nano?
e eu acho que a gente podia pensar numa rede, mas uma rede local, né? Vamos começar pequeno, né? Um pouquinho maior que aquele que era local, mas uma rede talvez regional. E aí a gente criou um grupo no WhatsApp, eu sempre conto essa história porque parece que eu fui articulando, não, as coisas foram se articulando sozinhas. A gente criou um grupo no WhatsApp numa quarta-feira e aí a gente foi botando, vou convidar a Zélia, vou convidar a professora Márcia, e uma foi convidando a outra, assim como te convidaram. Aí, Solange, posso convidar a minha colega, posso convidar outra? E em 2 dias, esse grupo tinha quase 100 pesquisadoras. E chegou um ponto que eu disse assim, gente, vamos fechar o grupo, porque deu. E o que foi muito legal é que cada uma tinha um perfil, constituiu realmente uma rede, e tinha pesquisadoras de todo o Brasil. Então, realmente, e de várias etnias, de vários perfis, e com diferentes habilidades. Então, isso formou realmente uma rede, inclusive criando núcleos de atuação por regiões. É unir todos os perfis que as regiões têm, que as escolas têm, e trazer ali compartilhamento de materiais, de informações, se ajudar quando é necessário, puxar também quando é necessário. E eu acho que isso a gente foi muito feliz, assim, né? Uma equipe muito coesa. E agora a gente tem o grande desafio de levar isso onde é o nosso ponto, né, de localização do projeto, que são as escolas, né? Então, o principal objetivo desse projeto é chegar em meninas, desde a educação infantil, a gente está trabalhando com todos os públicos, até o ensino médio, ensino superior, tanto para atrair, né, e mostrar o que a ciência faz, o que ela muda na vida das pessoas, focando no tema de nanociências e nanotecnologia, até no ambiente universitário, que é onde a gente perde também muitos talentos, né? Eu gostaria que você explicasse para a gente um pouco melhor sobre o mundo maravilhoso da nano. Essa é uma boa pergunta e, bom, quando a gente está falando em nanociências, nanotecnologia, a gente está falando de algo extremamente pequeno, invisível ao olho nu, invisível mesmo naquele microscópio que a gente aprendeu lá em química, em biologia, no ensino médio. Então a gente está falando de algo que é 1/1000º do metro, como se a gente pegasse 1 metro e dividisse em 1 bilhão de partes. Então é algo muito pequeno. Mas aí você pode me perguntar, mas se é muito pequeno, isso tem interesse? O que isso impacta na vida da gente? Tudo. Por quê? Porque os materiais, quando a gente diminui o tamanho deles e chega nessa escala do muito pequeno, que não é a escala da célula viva, diminui no mínimo mais 1000 vezes a célula lá do nosso corpo, a gente vai chegar perto do nano, no micro, do micro para o nano, as propriedades mudam. Então, um exemplo muito simples, o ouro é dourado. Se a gente pega esse ouro e quebra ele em pedacinhos nanométricos, ele começa a se tornar vermelho, verde e ele pode se tornar inclusive azul. Ele pode se misturar em água, ele pode se tornar um fármaco, porque o ouro assim a gente tenta misturar na água e não mistura, mas ele pode se misturar, ele pode carregar um fármaco, ele pode carregar um cosmético. A gente está usando nanotecnologia, né, quando a gente passa um protetor solar, no nosso celular que tem lá já os transistores nanométricos de menos de 20 nanômetros. Então, essa escala, além de a gente diminuir o tamanho, a gente muda propriedades. E isso muda tudo. Então, um material que antes não conduzia a corrente elétrica, ele passa a conduzir, ou vice-versa. E aí tem um mundo que se abre, um mundo de aplicações. E além disso, a gente pode conectar a nano com a bio, né? Formar materiais inteligentes, com a genética, começa a modificar a parte genética com nano e com bio. A gente pode usar a inteligência artificial. Então a gente tem alguns exemplos que já existem, inclusive a Neuralink lançou lá um chip implantável no cérebro, com nano, com bio, com várias funcionalidades, com neuro, que usam a nanotecnologia como base. E um exemplo muito simples, não tão simples, mas que foi muito derradeiro na nossa vida nos últimos anos e que é nano, foi o vírus da Covid, né? Todos nós sabemos o que foi o horror daquele vírus, que a gente não enxerga, porque ele tem lá dezenas, chega no máximo uma centena de nanômetros. E todos nós sentimos, por ele ser invisível, por ele ser difícil de detectar, para ter que ter uma vacina. E a gente também usou nanotecnologia para combatê-lo, né, com as vacinas.
Então a nanotecnologia é isso, ela é um mundo que se abre. Eu tenho físicos, químicos, farmacêuticos, engenheiro, computação, eu posso ter o pessoal do direito com a legislação, da economia olhando o universo. Então hoje, no nosso mestrado e doutorado em nano, a gente tem pessoas com essas diferentes formações. E por que é importante incluir mais mulheres nesse universo e nessa ciência? Hoje, as mulheres já são a maioria nos cursos de graduação, nos cursos de mestrado e doutorado. Mas nós não somos a maioria no topo das carreiras. Nós somos uma minoria, bem minoria mesmo. Assim, a gente passa de 53% a 55% de doutoras para menos de 10% no topo das carreiras. Então, as questões que surgem e que levam, né, a importância de discutir isso nessa rede, em outras redes e outros projetos que envolvem mulheres na ciência, é isso. O que acontece com essas mulheres, né, nesses períodos? O porquê isso? É maternidade? É exclusão mesmo por questão de gênero? É falta de oportunidade? E também uma das questões que a gente trouxe para a nossa rede é que não só a gente está trabalhando com a temática de mulheres que vão se tornar cientistas, mas também que podem se tornar empreendedoras. Porque o mundo dos negócios é ainda mais feroz com as mulheres, né? Ele é um mundo mais imediatista. Então, a gente tem olhado os dados e a gente pensa que isso é um outro aspecto que a gente também precisa melhorar, e principalmente com as mentorias de empresárias, de mulheres que estão fazendo, né, a diferença e dando essa volta por cima, também envolvendo ciência, tecnologia e inovação e empreendedorismo. Vocês acham que, de fato, pode ter um impacto maior nesse futuro, né, para a redução da desigualdade nessa área? E reunir um grupo só de pesquisadoras, vocês acham que isso também pode ser inspirador? Certamente, porque até a gente está aqui no evento, né, no nosso primeiro simpósio de mulheres na Nano, da nossa rede. Um exercício que a gente pediu para cada apresentadora é que ela falasse o porquê decidiu ser cientista. E 100% das respostas das apresentadoras é que tudo começou na escola. Assim como eu comecei a minha fala dizendo que eu fui fazer física. Então, assim, a sociedade nos pressiona a seguir carreiras muito tradicionais. Isso é muito comum. Ah, se você é muito inteligente, você tem que fazer medicina, você tem que ser advogado. E a gente sabe que com toda a evolução das tecnologias, várias profissões tradicionais como essas vão desaparecer. E a do cientista nunca vai desaparecer, porque é ele que faz surgir as novas profissões. Então a gente precisa levar para as crianças, desde pequeno até quem já está na faculdade também, o que a ciência proporciona e mostrar que elas vão ter uma rede de apoio. Então, essas pesquisadoras todas, essas quase 100 pesquisadoras que fazem parte da nossa rede, elas se tornam mentoras, elas se tornam apoiadoras. Então, cada uma de nós tem lá uma bolsista, um grupo do ensino básico que vai dar mentoria, que vai mostrar o caminho, que vai apresentar uma universidade. Nós temos estudantes de todo o Brasil, nós temos estudantes de escolas indígenas lá no interior do Tocantins, que nunca chegaram perto de uma universidade, muitas vezes não foram nem até a cidade grande. Então percebam o impacto que isso pode gerar nessas meninas. Para nós, o principal impacto vem lá da educação básica, daquelas crianças que a gente vai lá na escola, que não sabem nem ler e escrever, mas elas dizem, como a gente ouviu já das nossas oficinas, eu quero ser uma nanocientista, né? Eu quero estudar inglês para viajar o mundo sendo uma nanocientista. Então, esse é um retorno que, quando brilha o olho de uma criança lá de 6, 7 anos, a gente vê que a gente precisa acompanhar isso e estar junto. Olha, Solange, o papo foi muito legal, muito obrigada pela sua presença, parabéns por essa iniciativa. Quero te dizer que eu me sinto honrada de fazer parte desse projeto, né? Como pesquisadora e como jornalista, divulgadora científica, eu fico muito feliz.